Oi, amiga, tudo bem, Josiane? Nos passe um breve resumo da sua biografia, seu nome completo, sua naturalidade, sua formação e sua atividade profissional, ok? Meu nome completo é Josimeire Conceição Santos de Almeida. Eu tenho 50 anos. Sou baiana, do interior da Bahia, uma cidade chamada Riachão do Jacuípe. Eu sou formada em História pela Faculdade Estadual de Feira de Santana, pela UFES. Fui professora por muito tempo, fui professora de História por uns 10 a 15 anos, mais ou menos. E então fiz o concurso para o Banco do Brasil e trabalho nessa instituição, Banco do Brasil, há 20 anos. A bancária é a minha profissão oficial, escritora é a minha profissão secundária. Amiga, quando nasce o primeiro amor pela leitura e consecutivamente a escrita? Então, minha relação com a leitura e a escrita foi mais ou menos por volta dos meus 15 anos. Eu ganhei um primeiro livro de uma professora de português. O livro se chamava A Marca de uma Lágrima, do escritor Pedro Bandeira. E, nossa, eu me apaixonei muito pelo livro, li diversas vezes. Mas como eu morava na zona rural, não tinha muito acesso a livros, pedi para minha mãe comprar alguns livros e ela, como não tinha nem conhecimento direito, porque minha mãe é basicamente analfabeta, e não tinha dinheiro para comprar, não foi possível, então pensei comigo mesma que poderia escrever os meus próprios livros e em seguida eu leria as minhas próprias histórias, E foi dessa forma o meu primeiro contato com a leitura, que foi através desse presente que a professora me deu, e com a escrita. Por não ter acesso a livros para comprar, eu decidi, eu mesma, escrever meus próprios livros e aquilo se tornar, em seguida, a minha fonte de leitura. Você consegue nos dizer em que data específica e ano você lança a sua primeira obra autoral, ou seja, o seu primeiro livro? Ao iniciar as suas atividades navegando no mundo literário, a amiga tinha noção de que poderia chegar aonde está hoje, sendo reconhecida uma escritora coiteense, baiana, e tendo livros lidos por diversas crianças, por que não dizer, em todo o país ou até fora dele? Não, eu não tinha intenção e nem tinha noção de que chegaria a este ponto. Mas, assim, a partir do momento que eu comecei a escrever os primeiros traços, os primeiros rabiscos, eu sabia que não pararia mais, porque, assim, foi muito instantâneo, foi automático quando eu coloquei a caneta no caderno, porque hoje a gente fala colocar o dedo no teclado, Mas antes era colocar a caneta mesmo nas folhinhas de caderno. Eu sabia que ali não pararia, porque, assim, eu descobri ali a minha paixão, descobri ali a minha razão de ser, que é escrever, que é colocar histórias no papel. Então eu não tinha noção de que poderia me tornar o que eu sou hoje. Eu hoje me considero, vamos colocar assim, eu me considero uma pessoa famosa na minha profissão. Não vou dizer que eu tenho a fama de um artista de televisão, mas na minha cidade do interior, na minha região, eu considero que eu consegui me destacar, eu consegui fama dentro do que eu faço, que é publicar livros, que é publicar romances. As pessoas já leiam os meus livros, tanto livros físicos que eu vendo a pessoas próximas, quanto pessoas que eu nem conheço, pessoas de outros países até, que leem meus livros digitais na internet, que eu tenho livros publicados em plataformas internacionais. Eu não imaginei que realmente fosse chegar nesse ponto, não. Todos nós temos nossos gostos e preferências. Qual a sua obra literária que mais você tem aquele carinho? Claro, por todos os seus livros sabemos que foram feitos com amor, mas qual aquele livro que, se não fosse você a autora, seria o seu livro de cabeceira? Sim. Assim como nós lemos livros de outros escritores e elegemos um ou outro ali como o que a gente mais gosta, nós também elegemos as nossas próprias obras como aquela que mais marca, como aquela que a gente mais gosta de ler ou de escrever. E eu tenho um livro que foi muito difícil de escrever,
mas é um livro muito, muito bonito, um livro muito que traz muitas questões reflexivas. Eu só escrevo romances de ficção, mas esse livro, o título dele é Acima do Bem e do Mal. Então, nesse livro, eu trago muitas questões de ética, como o próprio livro diz, né? Ninguém está acima do bem ou do mal. E eu trago aquela questão de que os meios justificam os fins, porque a história fala de vingança, a história fala de morte, fala de muita coisa. Então, esse livro, Acima do Bem e do Mal, é um livro assim que foi muito difícil de escrever, mas é um livro muito fácil de ler. É um livro muito bom. Todas as pessoas que começam a ler essa história me relatam que só conseguiram parar quando terminaram. Então as críticas que eu recebo dele são críticas muito, muito boas, muito construtivas. Então eu considero que é uma das obras, né, das minhas que eu mais gosto. No total, são quantos livros já editados e impressos hoje? Hoje eu tenho um total de 14 livros publicados, né, distribuídos em 3 plataformas digitais, que são a Amazon, a Dream e a Buenovela. E eu tenho em torno de 5 ou 6 dessas obras que estão nessas plataformas que também eu publiquei fisicamente, por editoras físicas, né? Então, falando em totais, eu tenho 14 livros publicados. Na sua visão, no mundo moderno, com esse advento da tecnologia, da inteligência artificial, como você vê o presente e o futuro da escrita e da leitura no nosso país? Olha, por incrível que pareça, com toda essa tecnologia, com toda essa modernidade, com tantas coisas para chamar a atenção das pessoas, a leitura ainda tem o seu espaço, ainda tem um espaço muito grande e só tende a crescer. O advento da tecnologia só ajudou, porque se as pessoas deixaram um pouco de ler os livros físicos, aumentou muito a leitura de livros digitais. E isso, de certa forma, ajuda tanto o leitor quanto o escritor, porque o leitor ele tem uma gama de livros para ele escolher, baratos, e para o escritor ele alcança públicos muito, muito longe, ele alcança públicos de outros países, ele alcança públicos de pessoas que ele nem sequer conhece. Então ele tem um mercado, um amplo mercado para divulgar o seu produto, né, para lugares que ele não iria fisicamente, né? E o leitor ele tem essa gama de livros, né, nas plataformas digitais que eles podem ler sob assinaturas de pacotes mensais. Então, assim, o advento da internet, da tecnologia, só ajudou essa questão da leitura, não chega a atrapalhar. Quanto à inteligência artificial, uma reticências aí. É importante, mas para nós escritores tem se tornado um pouco perigoso, porque muitos têm se aproveitado dessa ferramenta que poderia ser usada para o bem, mas que muitos estão se utilizando para publicar, para escrever obras que não são inteiramente de autoria da pessoa, e sim de autoria de uma IA, que não podemos dar crédito para uma pessoa que escreve um livro dessa forma. E se ao invés de bancária, você pudesse ser uma secretária de educação ou até ministra de educação no Brasil, o que você mudaria no nosso sistema de ensino na parte literária?